Olá, professores! Sejam muito bem-vindos! Nesse módulo, nós vamos entender por que o método de alfabetização fônica é tão rápido e eficaz. Será que qualquer caminho serve? Dizem que para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Então, nós vamos entender os caminhos, analisando as abordagens de ensino hoje existentes, assim como outros métodos de alfabetização. Antes de falarmos sobre os métodos de alfabetização e sobre o método de alfabetização fônica em si, eu quero trazer uma reflexão sobre as abordagens de ensino. Por quê? A abordagem de ensino é aquilo que está por trás dos métodos, por trás das nossas práticas pedagógicas. É a maneira como nós entendemos a relação, como se dá essa relação entre ensino e aprendizagem. Então, para ficar bem rápido, eu coloquei aí algumas frases que nos mostram abordagens opostas de ensino. Nós temos a abordagem socioconstrutivista e a abordagem explícita. Elas são opostas porque entendem de maneira diferente como a criança será alfabetizada, como será esse processo de construção, de aquisição da escrita. Na abordagem socioconstrutivista, uma frase que já virou chavão aí, né, nas reuniões de pais, dentro das escolas, né, entre os professores, é que cada criança aprende de um jeito, no seu tempo. E aí você vai perguntar para o seu colega professor, nossa, que método de alfabetização você usa? E ele fala, cada criança aprende de um jeito, eu ensino um pouquinho de cada método, eu uso um pouquinho de cada método. Mas na abordagem explícita, o que ela nos mostra é que, embora eu compreenda que cada criança tem seu ritmo de aprendizagem, né? Isso aí pode variar de criança para criança. Embora eu entenda isso, os mecanismos cerebrais, as conexões que ocorrem no cérebro são idênticas em todas as crianças. Outra frase, na abordagem socioconstrutivista, aprende-se a ler lendo. Será mesmo? Será que a gente apresentando um monte de textos para a criança, retirando palavras ali de dentro do texto, será que é natural isso? Será que a aprendizagem da escrita, da leitura, é natural, assim como aprendemos a falar? Né? Mas, lá na abordagem explícita, nós partimos do que a criança não sabe. E se ela não sabe, ela precisa ser ensinada. Não é natural esse processo de aquisição da escrita como aprender a falar. Então, eu já estive no seu lugar, no meu primeiro ano que eu lecionei, saí etiquetando armário, mesa, parede, janela, né? Não é isso que a criança tem que ter contato com as palavras, com o texto, como se ela fosse ler automaticamente. Não, ela estaria decorando as palavras, não estaria fazendo esse processo de decodificação, tá? E por último, que a criança, na abordagem socioconstrutivista, ela nos traz que a criança constrói as suas próprias hipóteses de escrita. Ela constrói sozinha, sendo o professor apenas mediador, fazendo ela refletir sobre partes daquele texto. Já na abordagem explícita, nós entendemos que algumas habilidades que são necessárias para a alfabetização, como eu disse anteriormente, elas precisam ser ensinadas, porque elas não são naturais. E é isso que eu vou te mostrar mais à frente. Eu trouxe aqui uma produção escrita muito valorizada na abordagem construtivista e, infelizmente, muito valorizada nos cursos de formação de professores
inclusive aqueles ministrados pelas secretarias de educação. Ó, eles nos ensinam a valorizar a construção da escrita da criança. Mas de que forma? Olha, essa criança, ela já sabe para que serve o bilhete. Ela já sabe fazer o uso social do bilhete. Ela já sabe que existe um local que você escreve o nome da pessoa para quem você vai entregar esse bilhete. Ela só não sabe escrever esse nome, né, gente? Outra coisa muito valorizada, né? Ela compreende a estrutura do texto de um bilhete, né? Que é diferente de uma receita, que é diferente de um convite. Olha como ela organiza essas letras. Ela colocou até um local da despedida e ela sabe escrever o nome dela. Olha o que ela já sabe. Será que ela sabe escrever o nome dela? Ou ela está desenhando o nome dela? Claro que sim, né, gente? Porque ela não aprendeu ainda a codificação e a decodificação. Então, olha só, na perspectiva de ensino explícito, nós partimos daquilo que a criança não sabe. E aí, nessa produção escrita, o que ela não sabe? Ela não sabe, ela não compreendeu ainda que cada letra representa um som, que quando nós escrevemos alguma palavra, nós temos que prestar atenção no som para representar através da letra, né? Ela não percebeu que as palavras são segmentadas dentro de uma frase ou dentro de um texto, né? Então, ela não tem essa percepção que a gente chama de consciência de palavra. Olha só a diferença. E infelizmente, né? Infelizmente, é isso que é valorizado hoje, aliás, que nos levam, né? Os cursos de formação de professores, querem que nós valorizamos este tipo de produção escrita no primeiro ano. Então, na abordagem de ensino explícito, nós entendemos que a criança precisa saber ler para ela aprender ainda mais. Olha só, quanto ela poderia, se ela conseguisse ler qualquer palavra, quanto ela poderia estar aprendendo em termos de conteúdo, nos seus livros de geografia, história, não é verdade? Ciências. O quanto ela poderia estar aprendendo novas palavras nos livros de leitura infantil. Então, por isso que no ensino explícito, na alfabetização fônica explícita, nós ensinamos a criança a ler rapidamente. Ela vai aprender a fazer esse processo de codificar e decodificar, atribuindo um som a cada letra. E isso vai conceder a ela, essa criança, a verdadeira autonomia de leitura. Ela vai conseguir ler qualquer palavra. Ah, Dani, mas assim não é significativo para a criança. Ó, se ela conseguir decodificar uma palavra, conseguiu ler e ela não sabe o significado da palavra, ela vai te perguntar e você vai responder. Você vai trazer exemplos para ela. E é assim que a gente vai aprendendo e criando no nosso cérebro, né, esse léxico ortográfico. Mas para aprender de forma rápida e eficaz, o ensino explícito, ele precisa ser atrativo e sistemático. Atrativo, você não vai ter problema com isso se você adquiriu o meu e-book Histórias para Alfabetizar. Porque as histórias trazem os sons das letras, apresentam para as crianças como cada letra ganhou o seu som, de forma lúdica. Ainda trabalha todas as outras habilidades da consciência fonológica que eu vou falar nos slides mais à frente. E também o ensino precisa ser sistemático, ou seja, partindo do mais fácil para a criança, indo até o mais difícil.
E se você adquiriu a minha apostila Alfabetização Fônica, que contém atividades para você trabalhar o ano todo, essa apostila, ela segue a ordem correta de apresentação das letras. Sim, não é a ordem alfabética que devemos utilizar na hora de apresentação das letras para as crianças. Existe uma ordem correta e você vai descobrir na apostila de alfabetização fônica. Eu vou falar mais sobre isso na orientação que eu trago no terceiro módulo. Então, a criança vai aprender a ler porque você vai ensinar para ela que quando nós escrevemos, quando nós lemos, nós estamos fazendo os sons das letras. Quando nós escrevemos, nós estamos representando através de uma letra o som que falamos. E quando nós estamos lendo, nós estamos representando aquela letra escrita através de um som e juntando esse som. Isso é muito fácil, muito rápido. É diferente da criança descobrir sozinha isso. Quantos anos levaria para uma criança a descobrir que, por exemplo, a partir da cantiga, vamos falar aí do método da abordagem socioconstrutivista, a criança descobrir, a partir da cantiga, tirei o pau no gato, no qual a professora vai retirar lá a palavra gato, vai isolar o gado, gato, e vai fazer essa criança inferir que o mesmo gado gato é o gado da garrafa, é o gado coleguinha chamado Gabriel, né? Essa associação é muito lenta, pode demorar anos. Por isso, muitos alunos chegam no terceiro ano sem aprender a ler. É muito mais fácil você falar para ela: olha, as letras têm um som e quando nós escrevemos, nós representamos através das letras esses sons. Então, nos próximos slides, eu vou trazer os métodos de alfabetização e alguns problemas que ocorrem em um ou outro. E você vai ter clareza por que o método de alfabetização fônica é mais rápido e eficaz. Passando rapidamente pelos métodos de alfabetização, nós temos os métodos sintéticos e os métodos analíticos de alfabetização, também conhecidos como métodos globais. Nos métodos sintéticos, os professores partem das menores unidades para as maiores. Então, temos o método silábico, partindo das sílabas, para depois trabalhar as palavras, frases e textos. Temos o método de soletração, partindo dos nomes das letras, B com A, BA, B com E, B, para depois trabalhar as sílabas, palavras, frases e textos. E o método fônico, que parte dos sons das letras para trabalhar as sílabas, palavras, frases e textos. Os métodos analíticos ou globais de alfabetização partem da maior unidade para a menor. Então, tem o método da palavração, que vai partir das palavras para depois dividi-la em sílabas e depois, somente posteriormente, vai fazer a observação das letras. Temos o método da simpliciação, que parte das frases, divide essas frases em palavras, depois em sílabas, depois em letras. E o mais usado hoje no nosso país, que é o método de textos, que parte de textos, retira-se essa palavra do texto para depois manipular essas sílabas e depois fazer a análise das letras que compõem essas palavras. Até aqui nós repassamos todo o conteúdo sobre métodos de alfabetização e sobre as abordagens de ensino. E isso é muito necessário, porque além de nos ajudar a fazer uma reflexão sobre a nossa própria prática, eu quero que você, a partir do conteúdo que eu vou te passar daqui para frente, reflita se todos os métodos de alfabetização respeitam a maneira como o cérebro aprende. Então,
nós vamos começar a falar agora sobre o cérebro e a leitura. Nós temos duas vias de leitura, a rota fonológica e a rota lexical. A rota fonológica nós utilizamos quando nós lemos uma palavra desconhecida. Então, ela vai converter os grafemas, que são as letras, em fonemas. Você vai ler a palavra foca, por exemplo. F-O-C-A. Vamos supor que foca é uma palavra desconhecida para você. Então, você vai fazer o som F-O-C-A. E depois você vai pensar, o que foi que eu li? Foca. E vai atribuir o significado. Essa rota nós utilizamos todas as vezes que nós nos deparamos com uma palavra desconhecida. À medida que nós vamos tendo uma percepção global da palavra, depois que nós passamos a ler várias vezes essa palavra, nós passamos a utilizar a rota de leitura lexical. Então, ela é via percepção global. A palavra, utilizei como fotografia, né? Mas é como um bloco. A palavra ela é reconhecida como uma fotografia, como um bloco. Nós não precisamos mais segmentá-las, né, em unidades fonológicas. Então, o cérebro conecta, bateu o olho na palavra, ele já vai conectar diretamente ao significado. Eu coloquei aí uma imagem de uma pessoa dirigindo um carro, porque é mais ou menos isso que acontece, tá? No nosso cérebro. Antes de você tirar a habilitação, quando você ainda está aprendendo, você não pensa tudo que você vai fazer? Você entra no carro, confere os retrovisores, vê se está em ponto morto, depois você liga o carro, coloca a primeira, saiu, vou evoluir para a segunda, tudo isso é muito pensado. E depois, à medida que você vai pegando prática, passa a ser automático. Você nem pensa para fazer isso, não é mesmo? É isso que acontece no nosso cérebro. Quando a palavra é desconhecida, você vai pensar em cada som, em cada fonema. E depois que você lê, você agrupar esses sons, você vai pensar o que eu li. E aí o cérebro vai fazer a ligação com a área do significado. Então você leu foca, foca e foca. Aí você automaticamente você vai lembrar lá da imagem da focazinha, né? Que existe um animal que é foca, acessou a área de significado, tá? Aí, com o tempo, à medida que você for lendo muitos textos, né? Você vai ganhando fluência de leitura, essa palavra deixa de ser lida ali pela rota fonológica e passa a ser automática, né? Você vai passar a usar a rota lexical. Então, isso é chamado de via dupla de leitura. Nós temos essas duas vias e nós temos que usar essas duas vias para conseguir ler qualquer palavra. Só para entender melhor, eu trouxe aí duas imagens que retratam bem como ocorre esse processo. Na rota fonológica, os fonemas são como tijolinhos utilizados para a construção da palavra. Então, você vai fazer o som de cada letra, foca, vai ouvir o que você leu. Isso, nesse momento, o cérebro está ligando o que você acabou de decodificar com a área da fala, né? E depois vai atribuir o significado, vai conectar com a área do significado. Então, a palavra é construída com tijolinhos. Já na rota lexical, você vai ler o bloco, é um bloco de letras que forma a palavra. Você não vai precisar mais segmentá-la em fonemas, porque esse processo já vai ser automático. Então, é saudável e efetivo que todos nós mantenhamos essas duas rotas de leitura em funcionamento. E aí, qual que é o principal problema do método global?
o método em que a unidade mínima é a palavra. É que ele parte direto para o campo semântico lexical. Ele ignora a via fonológica. Então, esse tipo de atividade aí, olha, você traz um poema, ensina para a criança o que é um poema, né? O uso social do poema. E aí, você vai pedir para a criança circular ou selecionar todas as palavras onde está escrito foca. Quantas vezes que está escrita a palavra foca nesse poema? A criança não sabe decodificar, ela não sabe os sons das letras ainda. Então, o que ela está fazendo? Ela está simplesmente pegando uma sequência de letras, né? F-O-C-A, 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 agrupando essa sequência de letras, né? E está gravando na memória dela esse bloco, né? Então, ela sabe que F-O-C-O, F-O-C-A corresponde ao significado da foca. Então, ele ignora totalmente a questão da rota fonológica, que precisa ser utilizada quando você não conhece ainda uma palavra. E aí, depois que se retira a palavra foca lá do texto, começa a submeter a criança a várias associações, que o fó da foca, o fó da fome, que é o fó da folha, né? E o que a neurofisiologia vem nos dizer em relação a isso? Eu vou ler para vocês. Que um cérebro limitado a uma alfabetização associativa teria que ter uma capacidade infinita de armazenamento para poder responder de forma adequada às mais variadas apresentações linguísticas a que nós somos submetidos. E aí eu pergunto, será que ela vai conseguir ler qualquer palavra? Eu trouxe uma atividade que eu sempre dou assim no meio do ano para ver a leitura. Olha só, pteranodonte. Será que dessa forma, com uma alfabetização associativa, ela vai conseguir ler essa palavra? Triceratops, olha o pemudo aqui. Será? E qual que é a capacidade desse cérebro? O cérebro da gente é como se fosse, vamos pensar no nosso celular, ele não sobrecarrega quando tem muitas imagens. A criança está lendo a palavra foca lá como se fosse uma imagem. Ela não segmentou em fragmentos fonológicos. É muito mais fácil ela manipular esses sons para formar novas palavras e usar a rota fonológica do que partir direto para a rota lexical, em que ela vai tentar ler aquela palavra globalmente e depois segmentar em sílabas, né? Também. Então, o quão demorado isso? Essa é a questão. Outro método de alfabetização que é mais demorado e também deixa lacunas na alfabetização é o método silábico, né? Em que a menor unidade é a sílaba. A criança não tem autonomia para escrever qualquer palavra. Por quê? Porque o professor vai seguir, né, a ordem do alfabeto para trabalhar as famílias silábicas. Eu me dei conta disso no mês de maio, no início, no meu primeiro ano como professora. Eu me dei conta quando eu pedi para a criança escrever um bilhete de Dia das Mães, mamãe, eu te amo. Só que eu não tinha chegado ainda no T, no tatetitotu. Eu não tinha chegado ainda no mamemimomu. Como é que ela ia escrever? A não ser que fosse cópia. Então, demora-se muito para apresentar todas as famílias silábicas. Não chega à menor unidade, que é o fonema, né? E o mais grave ainda, a criança só vai ter acesso, a criança que está no primeiro ano, só vai ter acesso às sílabas complexas, geralmente no segundo semestre. E aí, mais para frente, eu vou mostrar que isso pode gerar uma falha. A falha a qual me referi no slide anterior
é uma falha de consciência fonêmica que ocorre muito em crianças alfabetizadas pelo método silábico. Então, o professor vai passar todo o silabário simples, babebi babu, caceci cocu, datete dodu, né, para a criança. E ela vai se acostumar a esse modelo de uma consoante e uma vogal. Ou no máximo, babebi babu, bom, né? Agora, é novo agora, o bom, babebi babu, bom. Mas a criança vai se acostumar com esse modelo de uma consoante, uma vogal, uma consoante, uma vogal. E depois o professor vai entrar nas sílabas complexas lá no final do ano. E vai fugir daquele modelo que ela já está acostumada. Então aqui, a criança vai escrever prato, ela escreve pato. Ela omite o R, por quê? Ela não está conseguindo identificar esse som. Isso é uma falha na consciência fonêmica. E o método silábico também tem um agravante. Ele sobrecarrega a memória de trabalho. Você já parou para pensar quantas sílabas tem o silabário? Eu contei. Se você juntar e contar o silabário simples e o silabário complexo, o total são 255 sílabas. Sabe o que é isso? Para uma criança de 6 anos decorar e aprender a manipular para formar palavras? E aí eu pergunto, qual é mais fácil? Decorar 255 sílabas ou aprender a manipular 30 e poucos sons da fala? Vou deixar essa questão para você. E aí eu trago uma teoria chamada teoria da carga cognitiva, que ela vai dizer que o ser humano tem dificuldade em processar muitas informações em simultâneo. O excesso de informação gera uma sobrecarga cognitiva que dificulta a compreensão do conteúdo que se deseja ser aprendido. Eu vou dar um exemplo, porque às vezes eu recebo alunos que vêm de outra escola e às vezes já chegam até lendo, já chegam alfabetizados, mas foi alfabetizado pelo silábico. Então ele vai ler lobo para mim. Parece que eu vejo nos olhinhos dele todo o silabário passando para ele chegar à conclusão de qual palavra que ele está lendo. Então ele vai ler lá é lobo. Aí ele fala lo, aí começa babebibo, lobo, lobo, lobo. Então demora essa compreensão do que está sendo lido, porque é como se ele buscasse como uma imagem, né? Essa sílaba como uma imagem, aquele bloquinho grudado de duas letras. É muito diferente o método fônico em relação a isso, que a criança ganha uma fluência de leitura, você vai ver. Então, no método fônico, o que precisa ser ensinado são as 26 letras que correspondem a 39 sons. 39 sons, porque tem letra que tem mais de um som, tem algumas variações. Então, nós temos aqui A, que pode ser A ou AN, B, C ou S, D, E ou E, F, G ou J, o H não tem som, I, J, A ou U, O ou O, P, Q, o R, dependendo da variação, né? Não sei qual é o seu estado, qual a sua cidade, mas R, ou aqui em Minas, de onde eu falo que o R dobra a língua também, ou né? R, S, Z, T, U, V. O W, né? Pode ter som de W ou de V. V, U, X. Vai ser X, X ou Z, né? Z. I e o Z,
que também pode ter som de S. Então, é Z ou S. Muito fácil explicar esses sons com o material que você acabou de adquirir, tá? Acessando o QR Code, tem o áudio, mais para frente eu vou falar mais sobre isso. Tem áudio, tem vídeo que ensina a fazer a articulação e o som de cada letra de uma maneira super lúdica que as crianças nunca mais esquecem. E aí, finalmente, nós temos o método fônico, que a unidade mínima é o fonema, é o som da letra. Então, ele usa, lembra que a gente falou das duas rotas de leitura lá atrás? A lexical e a fonológica? Então, o método fônico usa a via fonológica para a composição da palavra. E só depois é que o cérebro vai acessar o significado dessa palavra que foi lida. Então, ele respeita o princípio de aprendizagem do cérebro, né? A palavra, ela torna-se objeto de atenção consciente. Eu vou colocar aí um videozinho de um aluno meu, em que ele estava dando seus primeiros passos, né? Primeiro a gente introduz lá os encontros vocálicos, depois vai acrescentando as consoantes que são prolongáveis na corrente da fala. Eu vou explicar para você mais para frente isso. Mas olha como ele chegou no significado. Foi a primeira vez que ele leu. Ui. Ui. É quando a gente machuca o dedo. É. Ui. Pode colocar uma letra? Pode. Então vamos lá. Essa aqui, ó. O nome dela é F. Qual que é o som? O que está escrito? I. Fui. Fui. É a palavra que eu mais gosto. E o que eu quero te dizer é que conhecer o nome e o formato das letras não garante as conexões neurais necessárias para a leitura e escrita. Olha só essas duas atividades. A primeira, complete com a letra B. Tá bem, nós temos aí banana, bola, boia, boi, boneca, boné, balde, bala, baú. Mas será que a criança está pensando sobre esse som? Ou ela está só escrevendo a grafia, desenhando a letra ali, colocando o B automaticamente em todas? Olha a segunda, leia e copie. Apito. Opa, tem o desenho do apito em cima. Com pista visual fica fácil ler, né? Então, esse tipo de atividade não ajuda. Mas, Dani, o que nós precisamos ensinar? Nós precisamos ensinar que a letra tem um nome, um símbolo, um som e também uma articulação. Olha só, o nome dessa letra é L. Eu costumo escrever no quadro dessa forma. Nós não temos um nome? A letra também tem um nome, L. Ela tem um símbolo para representá-la. Nós podemos escrever ele de várias formas, com a letra bastão maiúscula ou minúscula, letra cursiva maiúscula ou minúscula. É muito importante você mostrar desde o início todas as formas de escrever as letras, né? Inclusive, para quem comprou o kit que vem as fichas de leitura, olha só, desde o início, submeta a criança a esses diferentes tipos de fontes, porque hoje, né, com as fontes aí de computador, quantas fontes aparecem em livros e a criança precisa aprender a ler. E eu deixo bem claro que nós vamos escrever no primeiro ano somente a letra cursiva maiúscula. Por quê? A letra cursiva não, desculpa. Somente a letra de forma, né, a letra bastão maiúscula. Porque eu só faço a transição para a letra cursiva lá no finalzinho do ano, quando as crianças já estão escrevendo frases bem estruturadas, conseguindo segmentar as palavras dentro de uma frase. Assim, fica muito mais tranquilo, tá? Então, a letra tem um nome, a letra tem um símbolo, a letra tem um som. Qual é o som da letra L?
peça para a criança fazer com você. E a letra tem uma articulação. Qual é a articulação da letra L? Nossa, a pontinha da nossa língua faz uma pontezinha para relar atrás dos dentes da frente, ó. Ela começa a prestar atenção no próprio corpo dela. Quando ela tiver que escrever lápis, ela vai falar baixinho, lápis, e ela vai prestar atenção que posição que fica a língua. E aí é muito fácil, tá? Então, fixa bem, nome, símbolo, som e articulação. Com as histórias, se você adquiriu o e-book Histórias para Alfabetizar, fica muito mais fácil e lúdico a apresentação desses sons das letras, porque a principal crítica em relação ao método fônico é porque ele é mecânico, enfadonho, não, nada disso. O ensino dos sons das letras pode ser lúdico e você tem aí nas suas mãos. Ah, e outra coisa, todos os meus materiais vêm com QR Code para você acessar áudio, vídeo, para aprender o som das letras. Você pode passar quantas vezes quiser para as crianças, elas adoram. Mas não é só ensinar os sons das letras, tá? Os sons das letras é a consciência fonêmica, é uma das habilidades da consciência fonológica. Nós devemos trabalhar com todas as habilidades da consciência fonológica. E ela engloba a rima e a literação, consciência de palavras numa frase, consciência silábica e a consciência fonêmica, né? A rima é perceber qual é o sonzinho que é parecido no final da palavra. Então, banana e Juliana. Qual o sonzinho que é parecido? Ana, né? A criança ter essa percepção. A literação, ela pode ser o fonema inicial, né? Ou pode ser a sílaba também. Então, banana e bacana, né? Qual que é o sonzinho que se repete? É o ba, mas pode ser a identificação de um fonema dentro de uma frase. Por exemplo, o rato roeu a roupa do rei de Roma. Qual é o sonzinho que se repete? Isso é a literação, tá? A consciência silábica nada mais é do que conseguir contar as sílabas dentro de uma palavra. Quantos pedacinhos tem a palavra pijama? Pijama. Vai contando no dedinho assim. Pijama. 3 pedacinhos. Isso é muito fácil da criança alcançar, porque a nossa fala ela já é silábica, né? Então, no início do ano, faz amarelinha pulando no chão, cada vez que falar uma sílaba, né? Dá um salto, isso ajuda bastante, tá? Consciência de palavras numa frase. A consciência de palavras, gente, a criança não tem noção ainda onde começa e onde termina uma palavra. Isso é a causa da escrita aglutinada. Então, fala uma frase e peça para bater palma, né? Então, por exemplo, a casa é amarela. A casa é amarela. Quantas palavras? 4 palavras. A casa é amarela, né? A consciência de palavras na frase também pode ser identificada como uma palavra dentro de outra palavra. Deixa eu pensar em uma aqui que eu não pensei ainda. Lampião. Qual palavra que tem dentro de lampião? Pião, né? Então, depois disso, fica automático para elas. Eu falo, vamos brincar. Tem uma historinha lá no Histórias para Alfabetizar que fala, as crianças viraram detetives tentando localizar as palavras que estavam dentro de outras palavras. Então, aproveita a história para ensinar essa habilidade, tá? Então, tudo isso vai evitar a escrita aglutinada lá no final, porque a criança tem que perceber que essa palavra que é separadinha da frase, dentro da frase, ela é carregada de um significado, né? Por que que eu coloquei casa separado? Porque
casa representa uma moradia, né? Ela tem um significado próprio. Então, cada vez que você fala uma palavra que tem um significado, você vai partir para outra com outro significado, você separa, tá? Ela tem que perceber isso. E por último, que é o nível, vamos chamar de nível, né? Mas é a habilidade mais difícil de ser atingida, que é a consciência fonêmica, que é a identificação e a manipulação dos sons das letras. Mas não vai ser difícil para essa turma. Sabe por quê? Porque você vai receber com os materiais que você adquiriu, você vai receber o QR Code, são 2 QR Codes, um para você acessar um vídeo que ensina a fazer a articulação e os sons das letras. Se na sua turma tiver onde passar esse vídeo, beleza, mas se não, também você vai receber o áudio. Coloca lá no foninho, no amplificador para as crianças ouvirem. No início do ano, coloque quase todos os dias, que você vai ver que as crianças vão aprender os sons das letras de forma lúdica. Só que eu coloquei aí, ó, fora da consciência fonológica, eu coloquei uma habilidade que é muito importante para você trabalhar no início do ano. Ela não faz parte da consciência fonológica, mas a criança tem que ter isso desenvolvido. É a percepção e a memória auditiva. O que é isso? Será que a criança está te ouvindo nesse mundo louco que nós estamos vivendo, cheio de telas, né? Nossas salas superlotadas? Será que a criança está te ouvindo? Ela tem que perceber o que você está falando, ela tem que perceber, ela tem que lembrar disso. Então, tem várias brincadeiras que você pode utilizar para desenvolver essa habilidade, tá? Telefone sem fio, você pode virar de costas assim e amassar um papel ou fazer algum barulho com algum instrumento e perguntar para ela o que você está mexendo. Pegar um lápis, assim, uma caneta, bater na mesa, ó, quantas vezes que eu bati? Né? Ela tem que parar para ouvir isso, né? Ela tem, você pode, sabe uma atividade, eu pensava até que era para a turma ficar em silêncio antigamente. Uma atividade, quando a gente era pequeno, quando estudava, a professora fazia isso. Vamos ficar quietinho, vamos ficar ouvindo o que está acontecendo lá fora. Sabe o que é isso? Ela está selecionando um som, depois você pede para ela te contar o que ela ouviu. Ela pode falar que ela ouviu o carro passando na rua, pode falar que ouviu os passarinhos, pede para ela selecionar um som só. Então ela precisa aprender a selecionar esse som. Eu espero que com as informações trazidas até aqui, você já tenha clareza sobre qual abordagem de ensino você vai utilizar em suas aulas e que o método fônico respeita os princípios de aprendizagem do cérebro. No próximo módulo, eu vou te mostrar o que a neurociência já descobriu através de imagens de ressonância magnética sobre os mecanismos envolvidos no processo de aprendizagem da leitura e da escrita.